O chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ameaçou nesta quarta-feira aplicar a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que a possível sanção está sob análise. That is under review right now, and it's a great possibility that will happen. A legislação foi criada para punir qualquer indivíduo acusado de corrupção ou violação de direitos humanos, independentemente de sua nacionalidade. A lei foi aprovada em 2012, durante o governo de Barack Obama, para punir os responsáveis pela morte do advogado russo Sergei Magnitsky, que foi assassinado enquanto denunciava um esquema de corrupção envolvendo autoridades. Posteriormente, ela foi ampliada e, em 2016, passou a ter caráter global. Com a medida, o governo americano pode punir qualquer pessoa por meio do congelamento de seus ativos no país, proibição de entrada no território e a restrição de transações comerciais. Até 2023, cerca de 650 pessoas sofreram sanções por meio da Lei Magnitsky. No ano anterior, por exemplo, o ditador da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, e alguns de seus aliados foram penalizados por violações de direitos humanos. A legislação também foi usada contra membros do judiciário da Rússia e autoridades da Turquia e de Hong Kong após acusações de perseguição a opositores, julgamentos fraudulentos e repressão institucionalizada. A primeira aplicação da lei a estrangeiros ocorreu em 2017, quando Roberto José Rivas Reis, então presidente do Conselho Supremo Eleitoral da Nicarágua, Julio Antônio Juárez Ramírez, deputado da Guatemala, e Ángel Rondón Hijo, empresário da República Dominicana, foram acusados de corrupção e violação de direitos humanos. O texto da lei ainda prevê a punição de agentes públicos que impeçam o trabalho de jornalistas, defensores de direitos humanos ou pessoas que denunciem casos de corrupção. Donald Trump, parlamentares republicanos e bolsonaristas têm acusado Moraes de perseguir a extrema-direita e censurar algumas figuras, como o blogueiro Alan dos Santos, que está foragido desde 2021. A extrema-direita americana ainda acusa o ministro de censurar empresas do país. A iniciativa começou após Moraes suspender o X no Brasil, em 2024, por descumprimento de ordens judiciais, como a presença de perfis golpistas na plataforma. Caso a lei seja usada para punir Moraes, ele pode ficar legalmente impedido de negociar com cidadãos ou empresas americanas, incluindo bancos internacionais. O magistrado também pode ter contas em plataformas do país, como o Google, bloqueadas. O presidente Lula determinou ao Itamaraty que reaja com firmeza às declarações do governo dos Estados Unidos sobre as possíveis sanções contra Moraes. A informação, segundo Metrópolis, foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto e da diplomacia brasileira. Após a fala de Rubio, Lula ordenou que a reação fosse conduzida por vias diplomáticas. O presidente também autorizou que ministros de seu governo comunicassem pessoalmente a Moraes a orientação dada ao Itamaraty. Fontes próximas ao magistrado afirmam que ele está tranquilo com a situação, embora outros ministros do STF tenham demonstrado indignação. Moraes é vitalício, Trump não, comentou um auxiliar presidencial, acrescentando que esse negócio de Estados Unidos nunca foi a praia dele. O ministro Gilmar Mendes manifestou-se publicamente nesta quinta-feira em defesa do colega Moraes. Em publicação no X, Mendes afirmou que não se pode admitir que agentes estrangeiros cerceiem o exercício da jurisdição doméstica no Brasil. Em sua defesa pública, Gilmar destacou que a regulamentação das plataformas digitais e o estabelecimento de parâmetros para discursos odiosos constitui elemento basilar da soberania nacional para qualquer nação contemporânea. O ministro argumentou que o trabalho do judiciário brasileiro visa combater manifestações extremistas que corroem os fundamentos republicanos, rejeitando as acusações de censura. A autonomia normativa representa imperativo da autodeterminação democrática, afirmou Mendes em seu comunicado. Eliane Cantanhede e Guga Chakra discutiram ao vivo no programa Em Pauta, da Globo News, nesta quarta. Ele tentou passar pano para os golpistas que atacam o STF e espalham fake news sobre fraude nas eleições, mas levou uma invertida da colega. Confira o trecho do programa. Desculpa, Guga, mas eu vou discordar de você. Você que é meu amigo, querido amigo. Legítimo. Eu vou até pedir licença para dizer o seguinte. É muito comum que os jornalistas que moram nos Estados Unidos tenham essa visão de que pode tudo. Né? Pode tudo, podia tudo, porque agora o Trump diz, não pode, comigo não pode não. Aqui no Brasil, não é tão simples, por quê? Porque uma coisa é você ter opinião, que é o que nós temos aqui, e nós todos somos muito críticos, né? Tudo que, por exemplo, vou citar um colega, está aqui,
O Trigueiro. O Trigueiro é muito crítico em algumas coisas. Ninguém proíbe o Trigueiro de falar, de escrever, de publicar nas redes. Agora, quando você começa a fazer ameaças aos ministros do Supremo, começa a falar mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro, quando você começa até a falar de familiares dos ministros do Supremo, né, instigando ali a reações que sabe-se lá até onde pode chegar, isso é outra coisa. É o que eu sempre falo, a diferença da democracia para democratice. E liberdade de expressão não é o direito de você atacar as pessoas ou instigar a sociedade contra as instituições, as eleições, a Constituição e a representantes do Supremo. Mas eu fui saber hoje lá no Supremo, é claro que o Alexandre de Moraes não está falando, está quieto, mas eu fui lá sondar ali o ambiente do Supremo e o que ele comentou com os amigos dele, que não está nem aí, podem tomar qualquer decisão, é um fato lá dos Estados Unidos, e eu não tenho... Olha, não estou nem aí. Na verdade, ele desdenhou disso. Mas o que há também no Supremo é a constatação do efeito deletério do trabalho lá do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo uma campanha contra as instituições brasileiras e, particularmente, contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente passou por uma real tentativa de golpe de Estado. Quando você critica aleatoriamente o processo eleitoral, o resultado da eleição, isso é opinião. Mas se você faz parte de um esquema para criar as condições e manipular mentes e corações contra as instituições, contra a eleição, contra o candidato vitorioso, contra o ministro Alexandre de Moraes, isso é parte de um esquema. A gente não pode ser ingênuo de achar que é o Paulo Figueiredo pensando na cabeça dele, é o outro, isso é injúria, difamação. Não, isso é uma coisa muito mais pesada, né? É muito mais orquestrada. O Alexandre de Moraes tem informações sobre tudo isso que, enfim, ele é quem domina o julgamento, ele que tem as informações mais relevantes. Não é porque ele não gosta ou porque ele é um censor, né? É porque isso era parte de um esquema muito maior e muito mais perigoso.